7 horas mais 30 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. Jacareí mantém a flexibilização da quarentena na cidade, seguindo as regras da fase laranja do Plano São Paulo. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E entra em vigor nesta terça-feira o decreto da Prefeitura de São José que libera o funcionamento com regras e restrições de salões de beleza, restaurantes e similares. E o destaque esportivo é seu, Jairo Fortes. Definido as datas, horário e estádio das quartas de final do Paulistão. E mais, Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí será lançado nesta terça-feira. E hoje nós teremos como convidada a professora Suzete Chafan. Ela é do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 31 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 28 de julho de 2020, uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, mesa de som, Robson Barros, bom dia, Robinho. Editoria de esportes hoje é com Jairo Fortes, o intrépido. Reportagens, Ana Lúcia Ferreira, e a direção é do padre Carlos Eduardo de Quadro. Jornal da Mensagem. Apresentação, Donizete Eugênio. E você, nosso ouvinte privilegiado, então anote aí o nosso contato, 97411-0125. Previsão do tempo. E para começar terça-feira, vamos então com a previsão do tempo. Segundo aí o CPTEC INPE, nós teremos hoje uma temperatura quente, né? Hoje deveremos chegar a 28 graus, segundo o CPTEC. O dia hoje clareou às 6h42, vai escurecer às 18h42. Só que na quarta-feira vai ter mudança de tempo, hein? Hoje o dia será com sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão elevadas à tarde. Mas amanhã, quarta-feira, o dia será com um aumento de nebulosidade ao longo do dia e haverá condições para pancadas de chuva a partir da tarde, principalmente no litoral norte. As temperaturas máximas estarão em declínio. Para amanhã, a máxima deve chegar a 21 graus, segundo aí a previsão do tempo. Estradas. 7 horas mais 32 minutos. Vamos atualizar informações das estradas para começar bem a terça-feira. Ana Lúcia Ferreira trazendo as principais informações. Oi, Ana, muito bom dia. Oi, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha nessa terça-feira aqui pela Rádio Mensagem. Aquele giro rápido, né, nas estradas aqui da nossa região, tempo aberto agora, o motorista faz aí um bom caminho pela rodovia Presidente Dutra, não encontra nenhuma dificuldade em todo o trecho de São Paulo até o Rio de Janeiro e vice-versa. Também nas demais rodovias da região nós não temos registros de acidentes graves nas últimas horas. Mercado financeiro. 7 horas mais 33 minutos, a Caixa Econômica Federal paga a quarta parcela do auxílio emergencial para um pouco mais de 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, qualificados no programa cujo número no NIS termina em 6. Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que o Bolsa. Para os demais beneficiários do auxílio emergencial, a quarta parcela começou a ser paga na última quarta-feira, no dia 22. A data é para aqueles que estão no cadastro único e para os inscritos por meio do aplicativo e do site que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril. Esporte. 7 horas mais 34 minutos, abrindo a página esportiva nesta terça-feira. Hoje conosco o intrépido Jairo Fortes. Bom dia, Jairo. Bom dia, Doni, Ana Lúcia, Robinho. Tudo bem, meus amigos? Tudo na Santa Paz e comigo. Graças a Deus, eu sou tranquilo, né, Doni? Tudo na Santa Paz. Saiu ontem a definição, né, dos jogos da quarta de final do Campeonato Paulista. Doni, Campeonato Paulista maluco essa classificação, não? Por que, Jairo? Você vê, ó, de 11 clubes, o Novo Horizontino fez 19 pontos ganhos. 11 clubes
a menos que ele estão conseguindo classificação. Quer dizer, por ser por grupo e não joga entre si, um time que faz 9 pontos não consegue classificar e tem vindo classificando aí com 13 pontos por causa da Ponte Preta, né? Realmente é um regulamento meio esquisito, não acha? Ontem eu estava comentando com o próprio Marcão sobre esse assunto, Jair, até como sugestão, mantém-se os grupos, né, até por conta da tabela, mas classificam-se os 8 primeiros classificados com o maior número de pontos, né? É correto, né, Dona? Seria o correto. Mais justo, né? É mais justo. O time fez 19 pontos ganho no Horizontino e não consegue sua classificação. A Ponte Preta, que estava caindo aí para a segunda divisão, para a Série A2, com 13 pontos, conseguiu a sua classificação nas últimas balançar. O próprio Água Santa teve um momento que estava classificado, depois acabou virando o jogo, o Palmeiras virando o jogo, acabou caindo para a Série A2. Essa rodada de domingo, Dona, a gente vê, falando mais dos grandes clubes, né, o Bragantino está surpreendendo a gente, aí venceu bem o Botafogo 2-0, é o time de melhor campanha, e agora vai enfrentar o Corinthians, né? O Bragantino o Corinthians que diz, alguns comentaristas que está em ascensão, não sei do que, eu estou procurando essa ascensão, não estou achando, estou vendo o Cássio decidindo os jogos para o Corinthians, mas o Corinthians é aquele negócio, né, Dona? Deixa chegar é complicado, né? Deixar chegar é complicado, e a gente sabe disso, né? Aí pesa um pouco a questão da camisa, muita gente não gosta desse termo, que é novo, né? A camisa pesa, é novo esse termo. Foi cunhado ontem esse termo, mas não tem jeito, a camisa do Corinthians é muito forte, né? É um jogo só também, um jogo único, né, Dona? Não tem vantagem, se caso o jogo estiver empatado, vai para a decisão de pênalti. Apesar da bela campanha do Bragantino, vejo um jogo super equilibrado aí, não tem favorito. Ainda tem, né, nessa quarta-feira, rapidamente, a gente tem às 19 horas o São Paulo vai enfrentar o Mirassol. Eu vejo o Mirassol com um franco atirador, pode ameaçar o São Paulo, porque voltando agora desse período nativo todo aí, não foi bem na reestreia, foi melhor domingo contra o Guarani, mas jogou a molecada, a garotada nesse jogo contra o Guarani, não jogou o time principal. Eu vejo o Mirassol com um franco atirador, pode dar zebra aí sim, viu, Dona, no meu modo de ver. Mais à tarde tem Palmeiras e São André. Palmeiras e São André começaram muito bem o campeonato, fizeram boas campanhas e tiveram perdas, né, Dona? O Palmeiras vai ter uma perda de jogador que eu não vejo quem possa substituí-lo, que é o Dudu, né? Então, Jair, mas ele é tudo isso mesmo? Ele é meio time? O Palmeiras eu acho. É um jogador que chama responsabilidade, um jogador que decide, ele tem bastante assistência. Eu acho, eu vi o Dudu como o melhor jogador do Palmeiras, do elenco do Palmeiras. Tanto que com a saída dele, deu desmontado o Palmeiras. O Palmeiras passou apertado esse final de semana diante do Água Santa, conseguiu a virada para cá, mas não fez essa grande partida, não. Achei o Palmeiras aí, sabe, sentindo muita falta dele. O Fernando Vanderlei vai ter que rever aí como montar esse Palmeiras. Acho que faz bastante falta, sim, viu, Doni? Olha que o Palmeiras tem ali Lucas Lima, o Scarpa, 2 jogadores que até agora não porque veio, né? Não chamaram a responsabilidade, né? Não, de jeito nenhum. Tem elenco, tem nomes, né? Mas não tá dando breu, não tá pegando no breu, como diz no futebol, né? Eles estão jogando, mas não estão repetindo as situações que tiveram nos times que de onde eles vieram, que é o caso do Calima do Santos e o Scarpa que veio lá do Fluminense. Mas até agora não disseram porque veio. Na quinta-feira, completando essa rodada, às 19 horas, o Bragantino recebe o Corinthians no Morumbi. Eu falei agora há pouco que eu acho que é um jogo complicado, sem favorito. E mais à tarde, na quinta-feira, a gente tem o Santos e Ponte Preta, também, outro jogo também interessante, Johnny, porque Santos e Ponte Preta enfrentam em momentos opostos, né? A Ponte Preta estava para cair, conseguiu a classificação. O Santos, uma bagunça interna lá com o presidente dele, que ninguém se entende, ninguém se acerta, é uma brigaiada tremenda, é jogador pedindo rescisão contratual, a casa está bagunçada, o técnico está perdido, mas só que é outro campeonato, repito, é um mata-mata, né? Que nem é mata-mata, é um mata, né? Só tem um jogo só. Vamos ver o que vai dar. Eu não vejo nenhum time assim que eu posso dizer, olha, é o favorito ao título. Então, estão todos iguais condições, até as equipes pequenas, viu, Doni? E o jogador brasileiro tem disso, viu, Jair? Como é um jogo já cheirando decisão, talvez o ânimo melhore um pouco mais, né? Mesmo com o atraso de salário, né? Assim, a expectativa do jogador cresce, né, Antônio? Quem não gosta, quem já jogou futebol, uma decisão é onde eles querem chegar, né? Que é onde a vitrine, a televisão mostrando para o Brasil inteiro, muito, até para fora, no exterior, eles querem mostrar serviço.
Rebaixado foi Água Santa Oeste, foi uma gangorra, ninguém saberia quem seria rebaixado. A princípio a gente apostava em Botafogo e Ponte Preta. Na última rodada, dá uma reviravolta tremenda, e foram rebaixados a Água Santa Oeste. Vamos ver o que vai acontecer aí agora nessa quarta-feira, né, Dona? Começa aí quarta e quinta. Outra coisa, é um jogo único. No final de semana tem a semifinal, com o primeiro contra o quarto colocado, já na tabela total geral da tabela. Segundo e terceiro também jogo único. E na outra semana, que já terá a final do Paulista, em 2 jogos, né? Ida e volta. Vamos guardar aí para ver quem passa para a semifinal e futuramente a final. Mas eu não tenho, hoje não teria, sinceramente, um nome, sim, de esse, mesmo pela campanha que o Bragantino fez, eu não classificaria como tão favorito como alguns comentaristas estão colocando de novo o nome. Bom, Jair, agora na questão segurança, o termo tá legal, né? Me parece que não tem nenhum problema em relação à contaminação, questão de arbitragem, tá tudo tranquilo, né? Não, eu tô gostando da arbitragem, Dona, eu gosto da arbitragem, da organização. Eu temia pela volta de futebol, porque o pessoal acaba quebrando o protocolo, mas até agora, pelo que tenho visto no campeonato, está tudo organizadinho. A arbitragem superando, sabe, a expectativa, eu esperava que pudesse ter problema. Eu comentei semana passada, eu reforço. Talvez o fato de jogar sem torcida, o árbitro mais próximo do jogador, a empolgação do jogador não é a mesma que o torcedor gritando no ouvido dele. Talvez seja isso, não sei. Mas a arbitragem está realmente a contento, vem conduzindo bem, não tem que reclamar não. Vamos ver agora aqui nas semifinais, quartas de final, semifinal e final, o que vai acontecer, né? Esperamos que continue assim a arbitragem e não seja um ponto de definição dos jogos, né, Paulo? Exatamente, viu, Jair? Então vamos torcer para que tudo ocorra da melhor maneira possível e também que tenha grandes jogos já nessa reta final do Campeonato Paulista. Você volta daqui a pouco, Jair? Rapidinho, só dando uma informação. Hoje, terça-feira, tem 2 jogos interessantes, a 16h55 pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, joga o Inter de Milão e o Napoli pelo Campeonato Italiano. E às 21h30 a semifinal da Copa do Nordeste, né? O Fortaleza do Rogério Ceni novamente diante do Ceará, Doni. Opa, que bacana, ó, gente, vai ser aí um jogo quente, viu? Com certeza. Tem futebol no Nordeste hoje. Então tá legal. Valeu, Jair, um abraço pra você. Até daqui a pouco, hein? O Jairo Forte trazendo as informações do esporte, volta daqui a pouco no finalzinho do nosso jornal, e você sempre muito bem informado sobre tudo que acontece na nossa região. Estou recebendo aqui também que vai ter VAR nesta reta da semifinal do Campeonato Paulista. Opa, vai ajudar bastante, hein? 7h42, informação chegando, vamos então atualizar as informações, vamos para o Estúdio 2 nessa terça-feira, Ana Lúcia Ferreira já trazendo aí as principais informações para a gente. Oi, Ana, muito bom dia. Sim, Doni, bom dia para você e todo mundo que nos acompanha aqui nessa terça-feira pela Rádio Mensagem. Nós seguimos aqui atualizando, né, aquelas informações novas em relação à flexibilização polêmica das últimas horas lá em São José dos Campos, que entrou por livre e espontânea vontade aí na fase amarela, isoladamente aí do Vale do Paraíba, né? São José agora reabre salões de beleza, barbearias, academias, bares, restaurantes e similares. Inclusive entra em vigor nessa terça-feira o decreto da Prefeitura que libera o funcionamento de todos esses estabelecimentos. Na prática, o prefeito Felício decidiu passar a cidade para a fase amarela do Plano São Paulo à revelia, ou seja, contrariando o governo do estado de São Paulo, que manteve todo o Vale do Paraíba na fase anterior, a fase laranja, e que impede a reabertura de bares e restaurantes. O prefeito questiona os dados utilizados pelo estado para manter a região, toda a região, nesta mesma fase. Segundo o prefeito, houve problemas no registro de dados de Covid no sistema do Ministério da Saúde, o que teria, segundo ele, provocado um represamento e, consequentemente, a divulgação de casos a mais em 2 dias, dando um panorama distorcido da doença na cidade, segundo ele. A flexibilização via decreto ocorre em São José em meio ao aumento de casos, aumentos expressivos de casos confirmados e mortes por Covid, com números recordes que foram registrados na última semana. Entre os dias 19 e 25 de julho, na semana epidemiológica número 30, São José registrou 1.167 novos casos da doença e 41 novas mortes. Foi o recorde absoluto para os 4 meses de pandemia até agora na cidade. Ou seja, na semana passada a gente teve aí o recorde de casos e nessa semana o prefeito quer pular a regra, né? Passar aí
para frente deliberadamente. No total, São José tem agora 5.983 casos positivos de Covid e 185 joseenses já morreram de Covid-19, Doni. Isso significa dizer que, respectivamente, 40% e 36% do total da região, ou seja, de todos os casos da região, 40% estão em São José, a grande maioria. E de todas as mortes da região, 36% estão em São José, a grande maioria. E é justamente São José que quer e vai flexibilizar as regras de isolamento social. Olha, então, aliás, esses dados, né, de São José, de 5.983 diagnósticos positivos de Covid-19 e 185 mortes, é do último sábado, né? Lembrando que ontem foi feriado em São José, então já teve domingo e teve ontem segunda-feira e hoje também. Esperamos que se mantenha nesse número, esperamos firmemente que se mantenha nesse número. Em Jacareí, são 66 óbitos até agora, dos confirmados, né? São 66 óbitos em Jacareí, 1.194 casos. No caso de Jacareí, Ana, Jacareí vai manter a flexibilização da quarentena na cidade, seguindo as regras da fase laranja do Plano São Paulo. Então, Jacareí, que tem o presidente do CONIVAP, mantém a regra do estado de São Paulo. São José e Taubaté são as duas cidades do Vale que resolveram por conta própria, né, pintar, né, de laranja para amarela a partir de hoje, viu, Ana? Exatamente, Tony. Essa é a melhor expressão que se pode usar nesse momento, né? Como se a gente tivesse ali uma fase laranja que se impõe por ela mesma, porque quem impõe essa fase é o perfil de casos, mortes, etc. E aí os prefeitos quiseram passar uma tinta forçada ali, amarela, né? Então ele passa ali uma tinta por cima do laranja. Não, eu quero que seja amarela. Então vai ser amarela porque eu quero que seja. Então essa é a situação. Agora, como é que ficam as outras cidades da região, né? Como você disse aí, a cidade de Jacareí, que continua na fase laranja do Plano São Paulo agora. Nós temos também, Doni, uma restrição muito enérgica em outras cidades, como, por exemplo, Caraguatatuba. Nós tivemos uma força-tarefa da Prefeitura de Caraguá na última sexta-feira, e no sábado, e domingo também, que multou pessoas que estavam sem máscara, interditou também uma tabacaria e encerrou uma festa de casamento lá em Caraguatatuba. Todas essas atividades infringiam os decretos de distanciamento social impostos para prevenir a contaminação da doença. O valor das autuações aplicadas passou de R$25 mil lá em Caraguá, no último final de semana. Essa ação contou com o apoio do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar. De acordo com a Prefeitura de Caraguá, 348 pessoas foram abordadas, um estabelecimento foi interditado, 8 veículos foram apreendidos e 26 autuações de trânsito foram feitas. Além disso, 160 comércios foram vistoriados, 9 pais de crianças e adolescentes foram notificados pelo Conselho Tutelar e as multas aplicadas passaram, como eu disse, de R$25 mil. Em um dos casos, nessa ação que aconteceu no final de semana, um salão de festas no bairro Porto Novo foi alvo de denúncias por aglomeração. Agentes da prefeitura foram até o local e barraram uma festa de casamento que estava acontecendo por lá. O que nós sabemos até agora, Doni? Festa de casamento, festas em geral, pequenas reuniões, todo tipo de movimentação de pessoas que não moram juntas e que se reúnem no mesmo lugar para comer, para beber, ou seja, isso é uma festa, isso está proibido em todo o país, ainda mais agora, nesse momento aí de elevação do número de casos. Hoje nós temos uma reportagem no jornal Estado de São Paulo, da repórter Bela Megali, e ela diz que depois que foi curado, recebeu o diagnóstico de cura da Covid-19, o próprio presidente Jair Bolsonaro convidou os seus ministros mais próximos para uma peixada no dia seguinte no Palácio da Alvorada. Segundo a reportagem, Doni, participaram aí deste evento, dessa festa, Ernesto Araújo, Wagner do Rosário, Luiz Eduardo Ramos e o Jorge Seife Júnior, secretário de Pesca. Isso é uma festa, é o que não pode acontecer neste momento. É isso aí. Oi, Ana, você volta daqui a pouco com outras informações, as pessoas já estão dando aqui a sua informação. Por exemplo, em Jacareí, lembrando que na última quinta-feira, né, a Defensoria Pública derrubou o decreto da Prefeitura, que era de 4 para 8 horas, e agora voltou para 4 horas. Eu estou recebendo informação aqui de que
alguns estabelecimentos em Jacareí que, quando tinha 4 horas de funcionamento, ficava uma muvuca, né? Porque as pessoas ficavam o tempo todo ali. Mas depois que mudou o decreto de Jacareí para 8 horas, aí sim deu para ter aí uma segurança maior. Alguns comércios aqui de Jacareí, sem filas, né? Porque as pessoas chegavam, estava fila com 8 horas. E na quinta-feira a Defensoria derrubou a liminar da Prefeitura, voltando aí para 4 horas de funcionamento. Bom, em Jacareí, o que vai acontecer a partir de agora? Segundo a informação que a gente tem, Jacareí vai aguardar aí uma análise do Estado para tomar uma decisão. Ou seja, uma mudança para a fase amarela permitiria a reabertura de bares, restaurantes e academias, por exemplo. Ontem mesmo o governador do Estado de São Paulo disse que os prefeitos terão que se responsabilizar porque eles estão exagerando em relação a ampliar, né, essa abertura da sua cidade, né? Logicamente, aí ele diz aí que está colocando em risco a vida das pessoas. Então, aqui no Vale do Paraíba, tem São José dos Campos e tem Taubaté. Jacareí vai aguardar aí um posicionamento do Estado de São Paulo em relação a passar para a fase amarela. O prefeito de São José mostrou com dados, ele entende que os dados apontados, científicos que ele apontou, credenciam São José estar na fase amarela. Então, por isso, ele assim o fez. Ontem mesmo, a gente esperávamos que o governo do Estado de São Paulo pudesse até mesmo colocar a região de Taubaté, que é São José de Jacareí, na fase amarela, mas ele não fez isso, não. Não fez, vai aguardar um pouco mais. Então, portanto, aí os prefeitos, tanto de São José e Taubaté, por conta própria, já decretaram aí uma nova fase para suas cidades e passa a valer já a partir de hoje em São José, porque ontem foi feriado. E doações contra a Covid-19 chegam a 6 bilhões de reais. Os dados são do monitor das doações da Associação Brasileira de Captadores de Recurso. Quem conta pra gente é a repórter Ana Lúcia Ferreira. O Brasil atingiu a marca de 6 bilhões de reais em doações durante a pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que mostram que, junto com a pandemia, também cresceu o movimento de solidariedade do brasileiro. As áreas que mais receberam doações foram as áreas de saúde e assistência social. A presidente da Associação Brasileira dos Captadores de Recurso, Márcia Udes, destaca a importância de continuar as doações na reta final da pandemia e principalmente no pós-pandemia. A necessidade de continuar doando, ela é presente tanto para o combate sanitário, né, das questões de saúde, mas também das questões sociais que vêm em decorrência do isolamento social e do momento que nós estamos vivendo. Então, é importante, sim, doar para compra de insumos, de materiais médicos, tem campanhas maravilhosas, assim como doação de cesta básica, como doação de geração de renda na periferia, enfim, e todas as outras ONGs que você costuma usualmente doar e que nesse momento estão impedidas de fazer seus eventos de captação. Entre as doações, a maior parte foi em dinheiro. 35% das doações foram feitas em produtos. Também foram registradas doações em serviços. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E empresários de São José dos Campos esperam que a retomada a partir de hoje ajude a reduzir prejuízos com a pandemia. Restaurantes, bares, academias e salões de beleza poderão voltar a funcionar a partir desta terça-feira em São José dos Campos. Mesmo com restrições, o setor está otimista e tem esperança que essa flexibilização gradual ajude a recuperar o prejuízo dos últimos 4 meses. O funcionamento será liberado após a Prefeitura ter publicado aí um decreto na última sexta-feira que autoriza o funcionamento, mesmo contrariando as regras do Plano São Paulo. O presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, senhores, de São José, o Antônio Ferreira Júnior, ele acredita que foi uma decisão acertada da Prefeitura liberar a retomada de mais serviços na cidade. Para ele, mesmo com as limitações, a volta do atendimento ao público agora é o primeiro passo para que a economia na cidade possa se estabilizar. Jornal da Mensagem.
Seu bairro, sua cidade em destaque. 7h54, vamos ao breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. E você também pode participar conosco, né? O 97411-0125 já liberado, e você pode já deixar aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, a sua participação conosco nesse jornal de terça-feira. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h57. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, hoje 28 de julho de 2020. Momento que a gente destaca aí manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. Maia dá aval à formação de bloco para enfrentar Centrão. Jornal Estado de São Paulo. Drible no teto de gasto ganha apoio até da equipe econômica. Correio Brasiliense. Centrão dividido impõe obstáculos ao governo. O jornal Valor Econômico destaca: BNDES aceita a proposta da AES pela geradora Tietê e embolsa cerca de 1,270 bilhões de reais. E o jornal Globo destaca: MDB e DEM se afastam do Centrão e enfraquece base. E o jornal regional O Vale destaca: Covid, São José entra na fase amarela em meio a aumento de casos e mortes. O Giro de Notícias você confere todos os dias no nosso Instagram e também no nosso Facebook. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. 7h59 e o Corpo de Bombeiros se mobiliza desde as 8 horas de ontem em combate a um incêndio nas proximidades da estrada Maria Aparecida Iossi, em Campos do Jordão. Que tempo, hein? O tempo está muito seco mesmo, hein? A área queimada até o momento equivale a aproximadamente 20 mil metros quadrados. De acordo com a corporação, o local em que os trabalhos estão concentrados, ele fica a cerca de 1 hora de caminhada da estrada. A vegetação afetada é rasteira e não há residências próximas ao local. Os trabalhos contam com o apoio da Defesa Civil e também do Horto Florestal. Jornal da Mensagem, a informação ao seu alcance. E teve sorte em São José dos Campos nesse fim de semana. E que sorte, hein? As informações com Ana Lúcia Ferreira. E a Prefeitura de São José dos Campos sorteou neste final de semana mais um prêmio do programa Nota Fiscal Joseense. O felizardo levou para casa R$100 mil. Esse programa já é um pouco conhecido do joseense, mas muita gente ainda não conhece. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber agora a Angélica Gória. A Angélica que é diretora da Prefeitura, do Departamento de Receita, e explica como é que o programa funciona. Essa adesão do joseense ao programa vem aumentando muito, né, Angélica? Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia, bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. Sim, nós estamos muito felizes com a quantidade de pessoas que conhecem já o programa da Nota Joseense, se cadastraram no site da Prefeitura e a partir disso só tem a ganhar, né? Ele ganha quando ele cadastra, porque ele participa dos sorteios, ele tem 3 chances no ano de ganhar R$100 mil. Ele ajuda o município de São José dos Campos, né? Com o quê? Porque esse dinheiro que nós arrecadamos quando você pede a nota joseense, a nota fiscal de serviços no município de São José dos Campos, esse dinheiro ele é todo investido aqui no município. Ele é investido em saúde, ele é investido em educação, ele fica todo aqui investido pelo município. Quantas pessoas estavam habilitadas para participar do sorteio no último sábado? Nesse último sábado tínhamos quase 30 mil, 29 mil pessoas estavam cadastradas para participar desse sorteio, participaram desse sorteio. Fazendo uma conta rápida aqui, né? Eu não sou da área de exatas, mas talvez a Angélica me corrija. A chance de você ganhar na nota fiscal joseense é bem maior do que ganhar, por exemplo, na Mega Sena, né? Ah, sim, eu também não sou estatística para conseguir fazer essa conta não, Ana Lúcia, mas o que acontece, né? Como é que funciona para você? Ele é bem simples.
você pede uma nota de serviço, por exemplo, na escola do seu filho. Você paga lá R$300 na escola do seu filho, então você já tem direito a 30 cupons para você concorrer por mês. Porque a gente junta 4 meses para fazer o sorteio da nota joseense. Então são 120 cupons que você já ganha, nesse caso quando paga R$300 de mensalidade, no sorteio da nota joseense. No universo de quanto? Nesse sorteio agora de sábado foram 3 milhões de cupons. Então você veja que a possibilidade de ganhar é muito maior do que na Mega Sena. Muito legal. E o programa, ele continua até o final do ano. Aliás, tem mais um sorteio ainda para esse ano, que é de Natal, de final de ano. E a Prefeitura, nesse ano de 2020, aumentou os valores disponibilizados nos sorteios, né, Angélica? Isso, exatamente. Então, o que acontece? Não deu tempo, né? O sorteio já aconteceu, mas o que acontece? Faça o seu cadastro, entre no site da Prefeitura, procure Nota Joseense, cadastra seu CPF. É importante o quê? Coloca todos os dados de contato para a gente poder ligar, informar, dar essa notícia de você é um ganhador, né? Coloca atualizados os seus dados. E aí o que você faz também? Espera um e-mail de confirmação. Recebeu o e-mail de confirmação? Pronto. A partir de então, todas as notas de serviço que você solicitar no município estão participando. Então, se você fizer o cadastro agora, não tem como participar do sorteio que aconteceu. Mas você automaticamente já concorre ao sorteio de dezembro, o sorteio de Natal, o especial de Natal. Importante que o sorteio é feito um pouquinho antes, até para você poder curtir o Natal com R$100 mil no bolso. R$100 mil livre, viu, Ana? Muito bem lembrado. Angélica, olha, parabéns aí para você e sucesso também pelo programa, viu? Obrigada. Tchau. De volta com você no estúdio, Doni. Valeu, Ana. Obrigado aí por essas informações aqui no nosso Jornal da Mensagem. Deixa eu dar uma passada aqui pelo nosso WhatsApp, né? Nossos ouvintes também participando, dando opinião, críticas, dando algumas sugestões também. A Alzira, moradora do Parque Imperial, ela faz a seguinte manifestação aqui pelo nosso WhatsApp. Ela diz que essas trocas de horário viram uma bagunça, né? Diz que esses armarinhos de artesanato ficam muito cheios, principalmente para os artesãos. As filas são imensas e ela diz que se for utilizar aí o pedido pelo WhatsApp, as taxas são absurdas. Só Deus para nos ajudar, que tudo acabe logo. Bom dia a todos, é a Alzira do Parque Imperial. Quando a Alzira fala em relação à questão de horário, desde o início, né, de março, a gente tem observado esse nosso país, de um modo geral, né? Nós temos as hierarquias, né? Pela democracia, nós temos aí as instituições, as hierarquias, mas num grande momento, né, quem deveria assumir realmente uma liderança, isso não assumiu, aí outros vão aparecendo, né? Aliás, né, a questão funciona assim, ninguém toma lugar de ninguém, né? Tem gente que deixa o outro tomar lugar dele, né? Então, no caso, o próprio governo federal entendo que já deveria ter tomado aí as rédeas de toda essa situação toda para, logicamente, orientar um país como um todo. Mas o país é continental, são estados diferentes. Sim, mas isso não exime, né, o governo federal de reunir todos os governadores e auxiliar da melhor maneira possível cada estado com as suas características também. Depois nós tivemos o quê? A troca de ministro da Saúde, os governadores também fazendo por conta própria todas as decisões. O Supremo Tribunal Federal depois determinou que os governos e prefeitos deveriam tomarem as decisões para proteger aí a população na questão aí da quarentena, na questão aí do distanciamento social. Enfim, foi praticamente aí diluindo aí as responsabilidades. Aí os prefeitos têm tomado aí algumas atitudes porque têm sofrido pressões, né? E o prefeito, lógico que todo mundo sabe onde mora o prefeito, onde fica o prefeito, é mais fácil você fazer uma pressão do que pressionar o governador. Então você pressiona o prefeito e, logicamente, aí cada segmento faz a pressão do jeito que quer. Cada um quer voltar ao trabalho, precisa voltar ao trabalho, porque a questão financeira não chegou, a liberação de cadastro, de financiamento não chegou em muita gente. Então você acaba pressionando os prefeitos para justamente voltar a trabalhar, porque precisa colocar comida em casa, não tem jeito também. O que aconteceu aqui em Jacareí, por exemplo, né? O horário era de 4 horas o horário. Então, a população, aqui mesmo no próprio jornal, a gente recebia muita reclamação das pessoas reclamando que apenas 4 horas não dava. 4 horas você induzia as pessoas, muita gente, no mesmo horário, utilizar o transporte no mesmo horário, ir para um lugar no mesmo horário, com 4 horas você tumultuava o ambiente.
foi feito um decreto aqui em Jacareí, diluindo para 8 horas seguidas, e agora eu acabo de receber uma informação de uma pessoa que trabalha no comércio de Jacareí, dizendo que quando tinha 8 horas, melhorou muito, né? Porque as pessoas tinham tempo para poder fazer as suas atividades. Tem muita gente que trabalha em casa, precisa comprar algumas peças. O exemplo aqui da nossa ouvinte aqui, a Alzira, né, que é artesã, logicamente ela utiliza alguns produtos que precisa comprar e confeccionar esses produtos em casa para poder fazer a sua venda, mesmo que seja aí pelo WhatsApp as suas vendas, mas precisa fazer. Mas aí chega na última quinta-feira, a Defensoria derrubou a liminar aqui de Jacareí e voltou para 4 horas, o horário aqui do comércio da cidade de Jacareí. E ontem mesmo à tarde eu já pude perceber, né? O próprio trânsito já sentiu ontem aqui, né? O próprio trânsito, porque você diluiu para 4 horas, você joga todo mundo no trânsito por volta das 2 horas da tarde no mesmo momento, no mesmo horário, você joga a muvuca tudo para o mesmo horário. E até comentei ontem aqui, ou seja, você joga para 4 horas, mas será que a Defensoria Pública não pensa que as pessoas precisam do transporte público também para chegar no seu trabalho? E como fica a questão do transporte público? Ou seja, derrubou o decreto da Prefeitura e a partir do momento que você derruba o decreto da Prefeitura, você praticamente dá um salvo-conduto para a empresa de ônibus reduzir ainda mais o número de ônibus. Se o comércio está funcionando apenas 4 horas, por que eu, que tenho uma empresa de ônibus, vou colocar toda a minha frota de ônibus liberada se serão apenas 4 horas de utilização? Então, é essa questão aí que a Defensoria Pública de utilizar para a proteção das pessoas, ela tem que ser justamente analisada desse outro lado também. Que as pessoas, mesmo 4 horas que elas vão trabalhar, elas vão precisar ir de transporte público. E, consequentemente, o transporte público mais diluído e muito mais pessoas também entrando nos ônibus e, logicamente, tendo aí a facilidade de ter mais problemas em relação à contaminação do vírus aqui na cidade de Jacareí. Então, precisa se pensar, precisa se analisar e, logicamente, protegendo a vida, que é o mais importante, mas, ao mesmo tempo, com muita consciência, né? Não dá para você chegar e derrubar uma liminar e não explicar o porquê que se derrubou essa liminar. Então, é uma questão que se coloca muito nessa discussão, nesse exato momento também. Aí fica, o nosso ouvinte, ele fica, mas quem é que manda, né? Esse stick puxa, fecha e abre, vai, não fica, é amarelo, é vermelho, não é vermelho mais, agora é amarelo. Não, aqui não vai ser amarelo, aqui vai ser laranja. Aí o governo do estado, não, todo estado agora é laranja. Aí chega São José, não, cidade de São José não vai ser laranja não, vai ser amarelo, Taubaté vai ser laranja. E, consequentemente, daqui a pouco o MP, o Ministério Público, vai derrubar isso, né? Consequentemente, o MP vai derrubar isso, vai entrar, aí volta de novo, volta para a laranja. E a população fica nessa situação de incredulidade com as autoridades. Ou seja, a questão da própria atitude das nossas autoridades acabam criando aí essa incredulidade com a população, que precisa, que votou nas pessoas para justamente dirigir e praticamente aí alinhar todas as propostas para melhorar a cidade. Então fica nessa situação toda desse stick puxa, hoje não é amarelo, amanhã é laranja, não é laranja hoje, fica amarelo. E as pessoas ficam nessa ansiedade ainda mais aguçada. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E volta às aulas, hein? Pode infectar milhões de idosos, é o que alerta a Fiocruz. A pesquisa fala em 9 milhões de idosos e adultos expostos com o retorno do ano letivo. A Ana Lúcia Ferreira que traz para a gente todas essas informações. O retorno às aulas presenciais no Brasil pode colocar a saúde de cerca de 9 milhões e 300 mil idosos em risco. Esse cálculo é de uma pesquisa da Fiocruz que aponta que cerca de 5% da população com problemas de saúde e comorbidades pode ser afetada diretamente com a volta das crianças e jovens às escolas. Isso porque o grupo tem mais chances de pegar Covid, já que são adultos e idosos que moram na mesma casa de crianças e adolescentes que estão em idade escolar. E mesmo crianças que não moram com idosos, muitas vezes na volta da escola, acabam ficando sob os cuidados dos avós. Todo mundo conhece muito bem esse tipo de situação. As estimativas da Fiocruz apontam que essa condição aumentaria a procura por leitos de UTI em todo o país.
No Brasil, as aulas presenciais estão suspensas desde março devido à pandemia do coronavírus. Pelo menos 9 estados cogitam o retorno às atividades entre os próximos 2 meses. O Ministério da Educação já elaborou as diretrizes para o retorno em segurança. Vale lembrar que, em um levantamento sobre a retomada das aulas com 15 mil responsáveis por estudantes, foi revelado que 40% dos pais acreditam que o retorno às aulas deveria acontecer apenas no ano que vem. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8 horas mais 12 minutos, 8 horas mais 12 minutos. Você também participa conosco, né, nesse Jornal da Mensagem, dando a sua opinião, dando também a sua participação aqui no nosso jornal. Bom dia, Doni, Ana e ouvintes do Jornal da Mensagem. Olha, eu acho um absurdo esse horário reduzido. Será que eles não pensam? Com o horário de 8 horas, já tem aglomeração. 4 horas, então, vai ser pior. É a Silvana, do Jardim Siesta, dando aqui a opinião dela sobre essa questão do horário. Deixa eu só passar aqui também... Deixa eu passar aqui também a questão do horário também. Bom dia, Doni, Ana e ouvintes do jornal. Olha, eu estou indignada a flexibilidade de São José dos Campos. Minha mãe e irmãos moram em São José e eu aqui em Jacareí. Minha mãe é idosa, eu me preocupo muito com essa pandemia. Jacareí e São José praticamente juntas, muito próximas. Há menos de uma semana, minha vizinha e sua filha foram entubadas e a mãe faleceu. E a filha continua entubada. Na minha rua, fiquei sabendo que vários casos de Covid. Aumentou os casos e o prefeito de São José flexibilizando, é revoltante isso. Até agora eu estou abalada com a perda da minha vizinha. Então ela coloca aí justamente aí o ponto de vista dela em relação à questão da flexibilização em São José. A perda da minha vizinha, pessoa maravilhosa. Então ela está colocando aqui um desabafo, nosso ouvinte, tá? Consequentemente eu não vou identificar, mas é algo que ela está sentindo. Então a gente percebe que, por um lado, você tem o segmento que pressiona o prefeito, né? O segmento, né? Logicamente, isso aí são vários segmentos que querem voltar ao trabalho por conta da economia, mas tem pessoas, né? Pessoas que não querem essa flexibilização porque entendem que o momento não é para a flexibilização. Ontem eu recebi um recado aqui de um ouvinte pedindo para comentar sobre a questão de volta às aulas. A volta às aulas, segundo o estado de São Paulo, o governador, é para voltar agora dia 8 de setembro. Mas eles mesmos já têm colocado algumas opiniões que dificilmente vai acontecer essa volta às aulas no mês de setembro, se continuar dessa maneira. Porque na medida do possível que você flexibiliza, mais pessoas serão contaminadas, né? Mais pessoas vão ser contaminadas. Isso, infelizmente, porque mais pessoas estarão nas ruas. Não tem jeito, o vírus está solto, o vírus está por aí. Não tem como fugir. E quanto mais pessoas estarão nas ruas, mais pessoas serão contaminadas. Graças a Deus, aqui na nossa região, né, como Jacareí, São José e Taubaté, ainda a questão hospitalar está bem servida ainda, né? Graças a Deus. E as pessoas não estão precisando de leitos de UTI, graças a Deus. Acho que a gente tem que colocar muito essa força aí, né? A questão dos leitos de UTI. Isso que é importante, porque várias pessoas que estão com Covid, se elas necessitarem de internação, aí que a situação se preocupa ainda mais. Eu me lembro que eu perguntei para o prefeito Isaías na última semana sobre a questão de se ele tinha previsão de desinstalar o hospital de retaguarda que tem em Jacareí. Ele não sabe se vai desinstalar o hospital de retaguarda porque não sabe como está a situação. E tem razão nisso, né, de você manter essa prudência. Mesmo com os gastos de um hospital de retaguarda que está lá, esperamos que ninguém use, né, mas que tenha toda a equipe pronta, mas que não use, isso é importante. Muita gente vai criticar, mas é importante que não use. Porque se caso precise de algo de urgência, o hospital de retaguarda está lá para salvar vidas, que é o mais importante para todos nós. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. E a nossa ouvinte também que manda o alô aqui para o nosso WhatsApp. A Covid pegou o meu marido, pegou feio, e eu fiquei com febre 3 dias e ele 7. E ele estava tratando do ombro. E eu também. Eu pensei que era do cansaço, de muito trabalho. Olha só, hein?
depois que fizeram o exame, não era o ombro que estava cansado, era a Covid. Então, a nossa ouvinte e o marido tiveram Covid, com febre 3 dias e o marido com 7, mas graças a Deus está tudo certo, né? Nossa amiga aí, está tudo certo, graças a Deus. Vamos ao intervalo, Robinho, a gente volta já já com muito mais informação para você. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 20 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta manhã de terça-feira. E o nosso Jornal da Mensagem sempre trazendo informações importantes para todos nós, né? E a gente estava comentando justamente sobre a decisão de reduzir o horário de Jacareí de 8 para 4 horas. Por enquanto mantém essa redução de 8 para 4 horas nessa semana. E, logicamente, muita gente dando aí a sua opinião sobre o que pode acontecer em relação à muvuca, né? A questão das pessoas que participam, que atuam na cidade de Jacareí. Nós estamos em contato com o defensor público, Dr. Bruno Miragai, que já está conosco na ponta da linha para explicar justamente sobre esta situação. Dr. Bruno, muito bom dia, muito obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem, hein? Bom dia, Donizete, bom dia a todos os ouvintes. O que motivou, doutor Bruno, a derrubada da liminar aqui de Jacareí, que antes era de 8 horas e agora passou a ser 4 horas, por favor? Donizete, a gente tem uma ação em que a gente questiona o processo de como se deu a flexibilização na cidade, né? A gente tem um decreto estadual que recebeu uma enorme crítica, né, de diversos espaços científicos de pesquisa, mas que mesmo assim ele hoje está valendo. Então o município, ele tinha que, para se adequar ao decreto estadual, cumprir alguns requisitos. Então a gente fez um questionamento, exatamente indicando para a justiça que esses requisitos não foram cumpridos pelo município. Mesmo a gente não obtendo uma liminar, nesse primeiro momento, essa ação é de começo de junho, o município avançou além do decreto, agora nesse momento. Então, além da violação que a gente entende que houve lá no começo de junho, né, num primeiro momento da flexibilização, agora o município vai além do decreto novamente, né, e prevê uma carga horária de atividades econômicas para além do decreto. A gente só fez o papel de informar a justiça, né, que ele estava em contrariedade ao decreto estadual, e a justiça, por sua vez, reconheceu a ilegalidade no município. Somente isso. Quando se tem essa observação, doutor Bruno, a gente tem questionado aqui, por exemplo, quando se tem de 8 para 4 horas, a questão de colocar mais pessoas próximas uma das outras não aumenta, não amplia? Veja só, o que a gente está tratando é de uma questão da legalidade, né? Os estudos técnicos, que são os estudos científicos, que apontam sobre a melhora ou a piora de 4, ou 8, ou 6 horas, cabe ao município, né? Como caberia ao Estado também no seu decreto estadual, né? O município, no processo, ele não traz nenhum estudo, nenhum dado, né? Nenhum documento que comprove esse argumento, né? É possível que seja isso? Sim, é possível, né? Só que isso tem que ser articulado com o Estado, porque o Estado diz que não. Né? O Estado está dizendo não, ou são 4 horas diárias, ou são 6 horas em 3 dias. O município foi para 8 horas, onde não há previsão no decreto estadual. Para ele fazer isso de uma forma convincente e segura, né, ao ponto de se garantir uma prevenção e uma precaução da contaminação da saúde das pessoas, ele precisa fazer isso amparado em estudos. Eu não posso fazer isso da forma como eu imagino, com a minha ideologia, ou porque uma pessoa fala, porque outra pessoa fala. Isso tem que ser em base de um estudo. A gente está no meio de uma pandemia, né? E uma vida só posta em risco já é o suficiente para a gente retroceder em medidas de proteção das pessoas. Então, até para o nosso ouvinte entender, doutor Bruno, um decreto municipal, ele não sobrepuja o do Estado? Sim, o decreto municipal que foi agora objeto da decisão judicial, ele se sobrepõe ao Estado. Ele vai além do que o Estado prevê.
Ele vai além do que o Estado prevê. Ah, tá, mas a questão da legalidade, o do Estado é superior ao do município. Ou seja, que o Estado determinou, o município não tem incumbência legal de tentar quebrar o do Estado, é isso? Olha, a princípio, eles estão aí numa concorrência de normas, né? Um complementando o outro. A União trouxe as normas gerais, né? O Estado, né, adequou ela ao nível de sanitário local, territorial, e o município adequa ela no interesse local, né? A princípio, você tem parâmetros que o Estado trouxe, né, do que seria seguro, né, para as pessoas, né, no momento da pandemia. Quando o município vai além, né, ele não só complementa, mas ele contraria. E para ele fazer isso, no mínimo, ele teria que ter estudos científicos embasados, né, em normas ou recomendações nacional ou internacional que digam que localmente, que no território do município, 8 horas seria suficiente, né? Levando em conta não só a porcentagem de ocupação dos leitos da UTI, mas a taxa de casos confirmados diário, né, o índice de morte diária e diversos outros estudos que eles são relacionados especificamente ao território, né? Que tipo de comércio nós temos, né? Qual é a taxa de pessoas idosas da cidade, qual é o número de assentamentos precários, porque todas essas pessoas estão colocadas no círculo do espalhamento da doença. O município não tem esse estudo, ele não fez esse estudo, tanto que no processo ele não junta, ele só diz o seguinte: eu estou seguindo o que o Estado diz, só que o Estado diz 4 horas diárias ou 6 por 3 dias. Então há uma contrariedade do município. Uma última pergunta para o defensor público, Dr. Bruno Miragaia. O que a Defensoria pode fazer em relação ao transporte público, que tem muita gente reclamando com esta flexibilização? Tem um número reduzido do transporte e as pessoas andam muito amontoadas no transporte. Olha, a Defensoria Pública, tomando conhecimento de um fato expresso sobre do que está acontecendo, como a gente já tomou em alguns pontos, como por exemplo a diminuição dos ônibus na Estância Porto Velho, em que a gente conseguiu dialogar com os moradores e fazer o acompanhamento dessa mudança, né, já sendo restabelecido pelos próprios moradores, pelos dizeres dos próprios moradores, a Defensoria pode sim adotar, como a gente adotou em diversos municípios e também na própria capital, juntamente com o Ministério Público. A Defensoria, ela recebe essas representações específicas, como, por exemplo, temos recebido por aglomerações de pessoas em determinados lugares, formação de filas em determinados lugares, e ao colher essa informação, a gente manda as devidas recomendações para o Poder Público adotar as providências. No que se refere ao transporte, é uma questão extremamente importante e que mostrou que o transporte público, de fato, é um serviço essencial e precisa ser mantido de uma forma digna para impedir a contaminação das pessoas. Então, eu de pronto posso informar que a Defensoria pode sim tomar todas as providências cabíveis para garantir a baixa aglomeração, distanciamento social, isolamento dentro do próprio equipamento, né? Se possível, se vier uma representação formal indicando, né, sem burocracia, sem uma escrita técnica formal, mas indicando exatamente as linhas, os horários, o que de fato está acontecendo na cidade, isso para a Defensoria a gente ganha uma certa legitimidade ao atuar, né, no sentido de estar de fato defendendo as pessoas, né, e ao mesmo tempo prestando um serviço muito mais próximo do que as pessoas precisam. Ok, então a Ana Lúcia Ferreira tem uma pergunta para o Dr. Bruno Miragaia, pois não, Ana Lúcia? Sim, Dr. Bruno, muito obrigada aí pela gentileza com a Rádio Mensagem, né? A gente está falando aí com o Dr. Bruno Miragaia, que é autor desta ação, né, que retoma o horário a 4 horas em conformidade com o Plano São Paulo. E a minha pergunta para o senhor é a seguinte: acompanhando a entrevista, eu percebi que o senhor trabalha muito com informações que chegam à Defensoria Pública, informações de denúncias, de festas, movimentações, questões relacionadas ao transporte, mas fazendo aqui a voz do nosso ouvinte, eu gostaria de saber se o senhor tem ido ao comércio, ou se o senhor foi ao comércio durante o funcionamento de 8 horas, para ver de perto o que está acontecendo. Gostaria de saber se o senhor teve a experiência de andar de ônibus para ver o que está acontecendo, o pessoal esperando também o ônibus por muito tempo,
tempo, as filas nas portas das lojas, as aglomerações que estão acontecendo. Eu gostaria de saber se o senhor foi até o local para ajudar nesse embasamento aí do que acabou retomando para Jacareí as 4 horas de funcionamento do comércio. Ana Lúcia, bom dia, tudo bem? Olha só, a Defensoria sim passou, nós passamos, né? Acompanhamos, passamos no centro, passamos por vários dias, desde junho, né? Você vem acompanhando isso. Os movimentos populares, né? A sociedade civil também, né? A gente mantém um contato estreito, com instituições de pesquisa também, com a Univap, com o Instituto Federal, e a gente tem acompanhado de perto. Mas, como eu disse, a redução de 8 para 4 horas é uma questão que está no decreto, né? A prefeitura, para ela fazer, ela teria que ter a anuência do Estado. Não à toa que no seu próprio decreto, ela diz, olha, eu vou aumentar para 8, porque outras cidades fizeram e não houve controle pelos órgãos de controle, né? Ou seja, se foi feito em outro município e ninguém reclamou lá, vou fazer também, né? As coisas não funcionam por aí, né? Eu respeito, eu entendo todas as dificuldades das comerciantes, mas eu não posso deixar de dizer que é uma responsabilidade do poder público, municipal, estadual e federal, nesse momento de pandemia, como feito no mundo, dar um aporte para esses profissionais, né? E no Brasil, infelizmente, né, os comerciantes foram deixados de lado pelo poder público, pelo Estado, município e União, né? E que esse comércio, essa atividade, essa necessidade de voltar às atividades, ela decorre muito de uma omissão do poder público em garantir uma possibilidade de sobrevivência para essas pessoas no momento de pandemia, né? Eu acho que muito mais, né, do que a gente ficar tentando, né, se sobrepor estudos de pesquisa, né, dados, informações e a própria realidade da vida. Quando eu entrei com a ação, no dia 1º de junho, tinha 290 casos e 16 óbitos, e a gente estava isolado. Hoje, a gente já tem mais de 1.000 casos, né, e 66 óbitos, e estamos querendo flexibilizar. Eu acho que o poder público tem que assumir a responsabilidade dele, de garantir a subsistência de todas essas pessoas, de todos os níveis, né, desde o pobre, desde a população nas periferias, até o pequeno empresário e o empresário que necessite nesse momento. Porque é só assim que a gente vai conter a pandemia, respeitando a vida de todos. Defensor Público, Dr. Bruno Minagaia, eu só tenho que agradecer a tua participação conosco, a gentileza de nos atender nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, hein? Defensoria que agradece. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado aí, Dr. Bruno Minagaia, falou conosco, então, justamente sobre essa questão aí dessa ação. Então, voltando, Jacareí, que era de 8 horas, agora mantém-se 4 horas por enquanto, e o Dr. Bruno Minagaia justificando que essa ação deu a entrada no dia 1º de julho, e saiu o resultado na última quinta-feira aqui na cidade de Jacareí. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos, já com a participação da Suzete Chafan, a professora Suzete Chafan, que participa conosco a partir das 8h30. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. A evangelização na medida certa. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 35 minutos, 8h35. O calendário eleitoral de 2020 sofreu alterações por conta aí da pandemia do coronavírus e os prazos foram prolongados, hein? As eleições agora confirmadas para 15 de novembro. E as convenções partidárias, reuniões de cada partido político para escolha de possíveis candidatos e formação de coligações, serão entre 31 de agosto e 16 de setembro. O registro de candidaturas ainda vai até o dia 26 de setembro. Mesmo assim, alguns nomes já começam a ser definidos. E um dos nomes que já foi definido é do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que traz a professora da Rede Pública Estadual e também aposentada do IBGE, a professora Suzete Chafan, que tem um nome como pré-candidata a prefeita aqui de Jacareí. Professora Suzete Chafan, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem.
Alô, bom dia, Donizete, bom dia, a Ana, a todos os ouvintes e a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. Prazer estar com vocês nesta manhã. Nós aqui agradecemos. Por que a professora Suzete Chafan, mais uma vez, coloca o seu nome à disposição do partido para concorrer à Prefeitura de Jacareí? Donizete, eu quero ser a primeira prefeita de Jacareí. Jacareí já teve 31 prefeitos e nunca uma mulher. Nós somos a maioria da população. Nós temos ocupado todos os espaços por nossa capacidade, por nossa condição de fazê-lo. Então, eu vejo que é a hora de que Jacareí tenha uma prefeita independente, com autonomia, capaz de gerir essa cidade para a população toda de Jacareí. Os trabalhadores, para a população mais pobre, para a população, aqueles que trabalham, que precisam de um governo para os trabalhadores. Hoje, a professora Suzete Chafan entende qual que é o maior problema aqui da cidade de Jacareí. Neste momento, você tem uma pauta aí, né? Aliás, Donis, eu quero dizer ainda que, com relação à pré-candidatura, que eu conto com o Pierre Alejandro Gomes Fernandes, que é psicólogo, trabalha no município, na unidade básica do Parque Santo Antônio, ativista político desde os 16 anos também, e ele atuou nos últimos 15 anos no movimento popular e sindical. Eu estou muito bem acompanhada, viu? Nesse desafio que pleitear o governo municipal de Jacareí. Então já tem o vice já, Suzete? Sim. É o PR? Nosso partido, nós fazemos discussões políticas, cumprimos todo o calendário, temos reuniões sistemáticas e fizemos essa discussão, sim. Agora, em relação à pergunta que você me fez, que o tempo na rádio é urgente, eu vejo que você mesmo está colocando, está aí na pauta, na ordem do dia, o problema que é nacional. Aliás, é internacional. O problema do coronavírus, né? A Covid-19, que é a doença que está matando milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Milhões, na verdade. Então, eu vejo que tem um problema sério aqui, né? Agora mesmo eu estava ouvindo o doutor Bruno Miragaia falando, e é uma questão de gestão, sabe? Porque às vezes a população toma lado, 4 horas, 8 horas, gente, a situação é muito difícil mundialmente. Você vê que na Europa, vários países estão tendo uma segunda onda, na Ásia, uma segunda onda da Covid. E no Brasil, a gente está atingindo um tal de um platô. Jacareí tem um número crescente ainda de mortes da Covid. É muito importante fazer uma campanha educativa, que eu acho que faltou. Quando eu vi o prefeito dizer, eu não posso obrigar o uso da máscara, meu Deus, na entrevista na TV, eu falei, temos que fazer uma campanha educativa forte, para as pessoas entenderem que o mais importante é a vida, gente. Porque 4 horas ou 8 horas, não sei se é por oportunidade de ir à cidade, Doni. A cidade ferve em 8 horas ou em 4 horas. E a primeira preocupação há de ser preservar vidas. As pessoas precisam se cuidar. Aí você vai me perguntar, mas as pessoas precisam trabalhar? Claro, precisam trabalhar. E o problema do transporte não tem que ser resolvido, a meu ver, pela promotoria pública. É de gestão. O governo precisa discutir com a JTU a melhor utilização do transporte. A mobilidade urbana, a população não pode ser penalizada. Está andando em ônibus cheios, sem controle de máscara. E os próprios motoristas estão sendo muito penalizados na pandemia. Você sabe que eles estão com um salário reduzido, redução de quadro. Mas como disse o prefeito na TV, a gente não pode obrigar a empresa porque é prejuízo para ela. A preocupação primeira não tem que ser o prejuízo da empresa. Essa empresa que, historicamente, domina. Eu estou aqui há quase 30 anos de Jacareí, é a única empresa nessa cidade. É um monopólio que ninguém quebra. Então, é hora de cobrar desta empresa a responsabilidade de dar a sua cota, não cobrar sacrifício da população. Você não acha? Suzete, eu quero que a população pense isso.
Pense isso. Temos uma doença, uma pandemia, uma doença que está matando no mundo inteiro, está matando na nossa cidade, na nossa região. Nossa, até em Aparecida, a prefeita dizia que a Santa protege, estão morrendo lá de Covid, porque não tem testagem para a população, não tem o tratamento adequado com relação ao transporte, não tem o tratamento adequado ao trabalho. Olha, eu estou muito preocupada como professora com a questão de volta às aulas. Isso é um crime que esses governos estão propondo. Expor nossas crianças, expor os profissionais de educação. Você acha que não deve voltar agora, Suzete? Como? Você acha que as aulas não devem voltar agora no mês de setembro? Não deve, não temos condição de expor as nossas crianças enquanto essas doentes estiverem nesse gráfico crescente. Enquanto estiver nessa situação que a gente não tem ainda. E outra, temos que ter testagem. Você sabe como está acontecendo com os trabalhadores das fábricas? Os trabalhadores, os sindicatos percebem surtos de Covid e obrigam, tem que fazer paralisação para as multinacionais testar os trabalhadores, isolar, garantir isolamento. Gente, faltou gestão para essa situação. Um plano que pensasse primeiro nas vidas, sabe? Cumprir uma quarentena geral, auxílio financeiro, uma renda mínima para a população cumprir, poder ficar em casa. Porque a população se sente obrigada. Eu tenho que trabalhar, o desemprego está aí. É verdade. É verdade. Você sabe, dona, você sabe, né? Mas a população precisa saber que nesse período de pandemia, apenas 42 bilionários do nosso país viram sua fortuna crescer em 34 bilhões nos meses de pandemia. E a população trabalhadora é que tem que pagar com a própria vida? A gente não pode concordar com isso. Então, é preciso que se faça uma campanha. Eu peço, inclusive, o apoio da Rádio Mensagem, que tem a maior audiência do Vale e de Jacareí, sem dúvida, para que ajude numa campanha, para que as pessoas... porque a gente não viu, no governo municipal, uma campanha de que as pessoas sejam testadas em massa, com renda mínima, ajuda para que restaurantes, para o comércio não fechar, porque os municípios receberam, com mais de 200 mil habitantes, caso de Jacareí, receberam o auxílio do governo estadual. Precisa ter transparência na utilização desse recurso para saber se foi usado com prioridades para testagem, porque realmente previne e preserva a vida de quem precisa trabalhar. Suzete, quando você fala de renda mínima, não teria que ser uma obrigação federal? Olha, no município, se há um repasse de verbas, há que se pensar nessa situação. Há que se pensar, há que se viabilizar. Inclusive mover esses empresários que tanto sugam, como a questão do transporte. Eu não posso ouvir dizer que o programa de transporte não é de domínio do governo municipal, porque isso é uma inverdade. Se você precisa de mudar o horário, o itinerário, você liga na JTU, você tem que falar com a prefeitura. Eles são parceiros nisso tudo. Cadê a voz ativa nessa hora? Entendeu? A primeira fala do prefeito foi: eu não posso obrigar a empresa para ter prejuízo. Ora, no mundo inteiro está tendo prejuízo. E o mais prejudicado é quem trabalha, o trabalhador, a trabalhadora, porque o desemprego é em massa. Mas, em contrapartida, a taxa de água subiu muito. Você viu como estão vindo altas as contas de água? Sobe, em plena pandemia. Porque sabe que a população está usando mais, né? Então, é preciso que a gente pense essa situação com muita seriedade. Há que ser preventivo, preservar as vidas. O prefeito da cidade é presidente do CODIVAP e fica sendo porta-voz de prefeitos que querem porque querem abrir academias. Gente, a OMS diz que as academias só perde para o avião, mas são o segundo lugar de maior contaminação. E é preciso ter tranquilidade com isso. Não, estamos no crescente ainda o número de mortes por coronavírus no país, na cidade. Não é o momento de flexibilizar, na tua opinião, então, né, Suzete? Na tua opinião, não é o momento de flexibilizar? Não é o momento. É preciso preservar vidas. É preciso testar a população, aquela que precisa trabalhar.
E outra coisa, aproveitar, já que eu estava ouvindo antes comentários sobre a população precisa trabalhar, e é verdade. E eu penso muito nos que estão na linha de frente. Donizete, a cidade de Jacareí, em plena pandemia, causou um prejuízo irreparável aos trabalhadores municipais. Você sabia? Que prejuízo Os trabalhadores não tiveram um tostão de perdas, de reposição de perdas. O próprio prefeito prometeu no mês de março, depois veio a pandemia, ele retirou e ainda por cima vai agora implementar o desconto de 14% na Previdência, né? De acordo com a reforma da Previdência Federal. Então, esses trabalhadores tiveram uma perda de cerca de 4%, porque não receberam o que tinham direito, porque foi antes da pandemia, era direito deles, havia que estar no orçamento anual, não receberam e ainda perdem com a questão dos 14% da desconto da Previdência que tem junto no pacote da reforma da Previdência. E quem são esses trabalhadores? São os médicos, enfermeiros, o pessoal da saúde, professores que também não receberam, né? Os próprios trabalhadores que movem a cidade, que constroem a cidade, os trabalhadores da estrutura que constroem a cidade, tiveram a reforma administrativa prometida pelo prefeito interrompida, sem explicação. Esses trabalhadores do nível superior ficaram todos sem reajuste, sem enquadramento. Quer dizer, não se valoriza o trabalhador do próprio município. Imagina se vai pensar nos que tem que pegar condução para ir trabalhar no comércio, nas empresas, né? Tá certo. Pensar. Tá ok, Suzete. O problema está na gestão da pandemia. Tá ok. O problema está em ter gerência e exigir das empresas que deem a sua cota. Porque não é possível a gente tirar só da população. E tá eu peço à população Suzete. da Rádio Última Mensagem que pondere isso. Suzete, a gente vai voltar. Todo mundo enriquecendo, abrindo grandes lojas na cidade. Pode abrir a maior loja, o comércio que tem o apoio do presidente da República, o amiguinho do presidente da República que abriu loja aqui, mas quem vai comprar? Professora Suzete Chafan, ela é do PSOL, conversando conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem. Suzete, a gente só tem que agradecer a tua participação conosco, a gente vai voltar a se falar outras vezes, já que teu nome foi anunciado como pré-candidato a prefeito nesses últimos dias, e assim que tudo estiver dentro da lei eleitoral, consequentemente, você terá a oportunidade de colocar todos os seus pontos de vista em relação à cidade de Jacareí. Muito obrigado, bom trabalho para você, muito obrigado. Rapidamente, Donizete. Ao apoio aos trabalhadores e trabalhadoras que vivem lá na ocupação Coração Valente. Quando a própria OMS diz que não se deve promover retirada de ocupação de terra, nesse momento da pandemia, para onde vão essas pessoas? Isso está sendo feito. Isso eu quero dialogar com os responsáveis e pedir o apoio da população para que a gente atente mais para essas questões. Estou colocando meu nome à disposição da população de Jacareí, quero ser a primeira prefeita desta cidade, para que, como nós mulheres sabemos organizar, sabemos administrar, nós vamos fazer a diferença juntamente com o psicólogo Pierre Alejandro. Obrigado, eu agradeço Suzete. muitíssimo a você, aos ouvintes e às ouvintes da Rádio Mensagem. Ficamos à disposição quando quiserem nos chamar. Muito obrigado. Forte abraço virtual. Muito bom dia, muito obrigado pela participação. A professora Suzete Chafan, ela é professora da rede estadual, né, e aposentada do IBGE, então como pré-candidata a prefeita pelo PSOL, por enquanto ainda como ainda, né, ainda tudo vai ser homologado nos próximos dias também. Aqui em Jacareí ainda tem outros nomes, o Podemos tem o Dr. Joaquim Ferreira Neto, o PT tem o Marco Aurélio de Souza, como todos pré-candidatos ainda, hein? O PSL, o Lino Jacareí, o PTB, o Arildo Batista, o vereador, o PSDB, o prefeito Isaías Santana, que busca a reeleição, o PRB, o Fernando da Ótica, o PRTB, o ex-vereador Maurício Raca, o PMB, o professor Cláudio Leonetti, no caso aqui o Patriotas, o Sérgio Coutinho, o PV tem o Will Mendes e o PSTU tem aí o Zé Carlos, são alguns nomes como pré-candidatos por enquanto, e logicamente vai ter muita mudança nesse período todo também. Vamos ao intervalo e já voltamos com muito mais, até já.
Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Mensagem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h56. Esporte. Alô, Jairo Fortes, chega mais. Voltando ao Jornal da Mensagem, para comentar a fase de classificação do Campeonato Paulista Série 2. Série 1, desculpa. O campeonato tem nível técnico tão ruim que até o atual Corinthians avançou. A Ponte Preta estava a caminho da segunda divisão em determinado momento na rodada final da fase de classificação do Paulista, mas venceu o Mirassol por 1-0. Já o Água Santa, que derrotava o Palmeiras e caminhava rumo à próxima etapa, levou a virada e foi rebaixada, enquanto a equipe de Campinas não só escapava da queda, como se classificava para a fase do mata-mata. Terá pela frente o Santos, líder do grupo, mesmo tomando 3-2 do Novo Horizontino. O confronto alvinegro, por sinal, será o primeiro entre as duas equipes no atual certame, já que pelo regulamento os times não enfrentam as demais integrantes de suas respectivas chaves. O Corinthians precisava derrotar o Oeste, que lutava contra a Ponte, Botafogo e Água Santa para não despencar rumo à Série 2 e esperar que o São Paulo batesse o Guarani, rival do Corinthians, no grupo liderado pelo Red Bull Bragantino. Deu certo para o time de Thiago Nunes, com o triunfo dos reservas tricolores sob o Bugre, os 2-0 alcançados sob o clube fundado em Itápolis. Toda essa confusão deixa mais evidente o declínio dos estaduais. Os times do interior são fracos, tanto que o Guarani, campeão brasileiro há 42 anos, não desafia mais os grandes como antes. Uma competição enganosa e com um regulamento tão esdrúxulo que o Corinthians, apresentando campanha terrível, mesmo em meio a vários elencos bem inferiores, ao ele ainda se classificou. Graças à falta de força do Guarani diante do suplente São Paulino e da fragilidade do rebaixado Oeste, cuja meta teve apenas uma finalização, desferida pelos corintianos em todo o primeiro tempo. Nem a parada da pandemia justifica um futebol tão pobre. Abraços, amigos do Jornal da Mensagem. Volto às 10h30 com mais esportes. Valeu, Jairo. Um abraço para você. Obrigado. Você volta daqui a pouco com outras informações também dentro da nossa programação, né? Às 10h30, depois aí às 2h da tarde, às 16h30, trazendo aí os boletins esportivos. E você fica muito bem informado aqui na nossa cidade, também na nossa região também. Então vamos às últimas informações desta manhã de terça-feira, para o nosso ouvinte ficar muito bem informado, né? Deixa eu só destacar aqui que a Justiça determinou, então, a reintegração de posse de área do Coração Valente em Jacareí. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a reintegração de posse de uma área invadida no bairro Bandeira Branca 2, em Jacareí. O acórdão do Tribunal de Justiça confirma a decisão que já tinha sido dada pela Justiça de Jacareí em 2018, mas que foi suspensa depois de recurso da Defensoria Pública. O acampamento sem teto é conhecido hoje como Quilombo Coração Valente. A Defensoria Pública disse que vai recorrer da decisão. E como última informação, vamos então para o Estúdio 2 com Ana Lúcia Ferreira. Pois não, Ana? Sim, Doni, o Centro de Inovação e Empreendedorismo de Jacareí será lançado nesta terça-feira. Um espaço que foi idealizado para a criação de projetos e empresas, contando com a participação de entidades, faculdades e empresas aqui de Jacareí e também da região. Esse é um novo centro, de inovação e empreendedorismo de Jacareí, idealizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O lançamento oficial do centro será nesta terça-feira, às 6h30 da tarde, com transmissão dos canais oficiais da TV Câmara Jacareí. Junto com a apresentação do projeto, serão abertas também as inscrições para o programa Inova Jacareí e demais ações da Secretaria de Desenvolvimento. O ambiente, segundo a Prefeitura, é bastante moderno e colaborativo de incubação de ideias, projetos e empresas. E está localizado na Avenida Eduardo VI, número 333, no Jardim Paraíba, na região central da cidade. Quem tiver interesse
pode fazer um contato aí pelo WhatsApp, que é o 99230-8465, e tem também o e-mail, que é o desenvolvimento@jacareí.sp.gov.br. Valeu, Ana. Obrigado aí pela sua participação conosco, né? E para fechar o nosso jornal, a gente manda aqui as nossas orações, as nossas solidariedades à família do Padre Vicente, né? Que ele perdeu a sua mãe nesta madrugada, a Dona Maria José Simões, que faleceu, a mãe do Padre Vicente, que faleceu nesta manhã. Então, portanto, aí o sepultamento será hoje às 14h. E os nossos sentimentos aí à família do Padre Vicente, e a sua mãe volta aí para os braços do pai, né? Dona Maria José Simões voltando para o braço do pai, e logicamente a nossa solidariedade ao Padre Vicente e também à sua família, e que Deus conforte a todos nesse momento de dor. Fechamos o nosso Jornal da Mensagem, estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, obrigado aí por estar conosco o tempo todo acompanhando a nossa Rádio Mensagem, a emissora da Diocese de São José dos Campos. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.